253 Os outros caminhos escolhidos PLASNH Ora intuição agora que é capaz de ouvir as mensagens do seu corpo, já está na passadeira vermelha para receber o Oscar de interpretação. Na verdade, até já sabe quando e como praticar os exercícios de intuição para encontrar as respostas às suas perguntas. Nesta nova chave, vai familiarizar-se com outros caminhos, nem sempre tão conhecidos, que a intuição utiliza para lhe enviar as suas mensagens, que vão chegar até si de diferentes maneiras: os pressentimentos, premonições e precognições. De repente, tem o pressentimento de que algo sério acabou de acontecer à sua tia Segismunda, ao seu tio Clóvis ou ao seu primo, que em breve um telefonema vai confirmar. Ou, outro exemplo, tem uma premonição de que as suas férias no Caribe vão correr mal. Ou que o seu filho está pessimista em relação ao exame, mas você tem a precognição de que ele vai ter sucesso, etc. Os sinais chegam de uma maneira totalmente inesperada e muitas vezes insólita para lhe dar uma indicação ou informações sem o ter solicitado formalmente. São coincidências, mas eu gosto de lhe chamar sinais piscadela de olho. Sinais que falam através de jornais, de um livro, de uma conversa no metro ou de uma publicidade. Quando está a cor 254 a magia da intuição locar interiormente uma pergunta do gênero: será melhor fazer isto ou aquilo? Sendo que estas perguntas não são formalmente expressas. Sinais que surgem quando, por exemplo, quer saber se deve fazer a formação de X, e que coincidência, houve, ao mesmo tempo, alguém na rádio que tem o mesmo nome do seu formador, ou, se quer saber se ir à praia este fim de semana é uma boa ideia, e ouve falar sobre Kafka. Sinais que respondem a uma pergunta concreta, pois pedem à sua intuição para ela lhe enviar um sinal que esclareça isto ou aquilo, são sinais coincidências de orientação. Todos estes sinais, todas estas coincidências, ocorrem na sua vida para o levar a fazer algumas mudanças ou para o orientar de uma maneira mais favorável ou adequada a si. Por exemplo, peça ao seu sexto sentido para lhe enviar um sinal, para saber se a saída com a Yolanda vai correr bem, ou então se a sua esposa conseguirá a sua carta de condução. Finalmente, existem aqueles sinais a que chamamos sincronicidades. Podem não fazer sentido para o resto do planeta, mas fazem todo sentido para si e, por vezes, provocam mudanças radicais na sua vida. Por exemplo, está num momento de mudança ou de hesitação em relação ao seu futuro e 2 ou 3 acontecimentos sem nenhuma ligação entre eles vão direcioná-lo para uma solução em que nem sequer teria pensado. Os sonhos durante o sono. Os sonhos dizem-lhe como resolver uma situação de conflito ou vão dar-lhe a conhecer alguns problemas da sua vida acordado, e muitas outras coisas. 255 Rumo ao seu sexto sentido com Indiana Jones. Quinta. Ao longo do tempo, os sonhos têm sido estudados porque os nossos antepassados sabiam muito bem que eles podem dar-nos informações muito importantes quando a mente está totalmente adormecida. É uma mina de ouro deixada com muita frequência ao abandono e ouvir os seus sonhos vai ser muito útil. Além disso, eles vão fazê-lo entrar num mundo fascinante. Todos estes caminhos são utilizados diariamente pela sua intuição. Se há tão poucas pessoas que se aventuram no mundo dos sonhos é porque, na maioria das vezes, não sabem reconhecê-los nem tirar proveito deles. É o que vai aprender nesta quinta chave. Então, pegue nos seus melhores sapatos e vá com Indiana Jones em busca do seu sexto sentido. Os pontos desenvolvidos nesta chave são: a. Os pressentimentos, premonições e precognições. B. Os sinais piscadela de olho ou coincidências. C. Os sinais coincidências de orientação. D. As sincronicidades. I. Os sonhos. A. Os pressentimentos, premonições cedilha on es e precognições. As diferenças entre estes três conceitos são: item pressentimento é sentir algo antecipadamente, item premonição é ser avisado de algo. Item precognição é saber algo com antecedência. 256 A magia da intuição. Estes três campos encaixam-se uns nos outros, uma vez que pode ter um pressentimento sobre um acontecimento, o que é uma premonição mas também uma precognição. Nestes três cenários, pode estar ciente de acontecimentos que vão acontecer, mas que não lhe são acessíveis por meios conhecidos. Com um pressentimento, sente um desconforto,
uma sensação desagradável, pensando que a sua entrevista de trabalho não vai correr bem, o que será confirmado no dia seguinte. Uma pequena história, exemplo de uma seguidora do meu blog. Estou no carro, como todas as manhãs, porque tenho de fazer 35 quilômetros para chegar ao trabalho e, como muitas outras pessoas, andamos, sem olhar para a paisagem. Então, nesse dia, de repente, vejo o nascer do sol como nunca tinha visto, uma maravilha. Digo a mim própria que posso passar 2 minutos a contemplá-lo e estaciono na berma da estrada e vejo, o céu estava em chamas, uma visão extraordinária. De repente, acho que já é hora de continuar, arranco, faço poucos metros, e numa curva, vejo um carro a grande velocidade que vem direito a mim. Por um triz, não bateu em mim, a única coisa em que pensei foi que se não tivesse parado para ver o nascer do sol este carro tinha me apanhado em cheio. E não estaria cá, hoje, para lhe escrever este e-mail. Em 18 anos, foi a única vez em que parei no caminho para o trabalho. Intuição ou acaso? Para mim, foi um pressentimento ou uma premonição que lhe salvou a vida. 257 rumo ao seu sexto sentido com Indiana Jones Quinter. Por que não foi uma fulgurância intuitiva? Porque neste caso, esta pessoa não ouviu claramente que tinha de parar para contemplar a paisagem. Não ouviu uma ordem para parar o seu carro para ver aquele belo nascer do sol. Teve só a vontade de parar. É por isso que digo que, inconscientemente, teve uma premonição, porque, como ela própria diz, foi a única vez, em 18 anos, que parei. Obviamente, as fulgurâncias intuitivas também podem ser premonições, explicar os pressentimentos. O fenômeno da não localidade pode perguntar-se se esta pessoa teve acesso a informações do futuro. Esta hipótese pode parecer-lhe talvez estranha, mas nos últimos 30 anos, estes fenômenos de precognição, premonição, pressentimento têm sido objeto de estudos sérios. Estes estudos provaram que a consciência é não local e por isso podemos aceder a dados do futuro e do passado, confirmando o que disse Albert Einstein numa carta de condolências à esposa do seu melhor amigo. Para nós físicos convictos, a distinção entre passado, presente e futuro é apenas uma ilusão teimosamente persistente. Pequeno à parte, estes estudos mostram também que todos temos faculdades de premonição. Este livro pretende ser, antes de tudo, prático. É por isso que na bibliografia tem uma lista de livros que tratam em pormenor o fenômeno da não localidade. Os pressentimentos não obedecem à nossa vontade, eles simplesmente surgem para avisar-nos de um perigo ou da E258 a magia da intuição iminência de um acontecimento importante. Esta premonição pode salvar-lhe a vida. As premonições, os pressentimentos, não ocorrem sempre em situações tão dramáticas. Pode ser simplesmente para o ajudar a ultrapassar uma situação que pode ser desagradável num futuro próximo. Então, resumindo e concluindo, para que seja mais claro para si, item sente no seu corpo que algo vai acontecer? É um pressentimento. Item vê que os travões do carro, num sonho, precisam de ser arranjados e que corre o risco de um acidente? É uma premonição. Teve um sonho premonitório. Item de repente, recebe a imagem do seu filho a magoar-se, e vai rapidamente para casa, onde encontra o seu filho pendurado na janela do seu quarto para tentar ir buscar uma bola presa na árvore. É uma precognição. Então, é grave se utilizarmos um termo em vez de outro? Não, o mais importante é prestar atenção a estes sinais, seja qual for o nome que lhes dê. Uma pequena história. Aconteceu qualquer coisa Bizet no dia 2 de junho de 1875. Césarine Gally-Marié, uma famosa cantora de ópera francesa, está no palco a desempenhar o papel de Carmen na ópera de Bizet e de repente para de cantar. Ela sentiu como uma punhalada no coração. No seu camarim, ela conta às pessoas que estavam com ela 259 rumo ao seu sexto sentido com Indiana Jones Quinta que alguma coisa terrível aconteceu a Bizet. Enquanto isso, o compositor teve, de facto, um sério problema cardíaco e morreu 2 horas mais tarde. Socorro! Como posso saber se é uma premonição e não devaneios da minha mente? Leori Dossi, no seu livro O Poder das Premonições, diz:
se uma premonição é acompanhada por sintomas físicos, tende a ouvir, preste atenção a premonições que se impõem insistentemente, como se lhe exigissem a sua atenção, em alto e bom som. Se os sintomas persistirem, ansiedade, mal-estar, com força, tem, realmente, de lhes dar atenção. É a sua intuição a enviar-lhe uma mensagem que talvez lhe possa salvar a vida. Portanto, dê atenção às suas sensações, porque tudo passa através do seu corpo. E voltamos como sempre a dizer, ouço o Larry Dossey é um médico do Texas, profundamente enraizado no mundo científico. Aos poucos, tornou-se defensor do papel da mente na saúde e do papel da espiritualidade nos cuidados de saúde, e tem escrito vários livros sobre o assunto. Qual é a diferença entre vidência e precognição? A vidência também faz incursões no passado, no presente e no futuro. A precognição, de facto, só prevê a com 260 magia da intuição tecimentos relacionados com o futuro. Veremos isso mais detalhadamente na sexta chave, na introdução ao tarô intuitivo. Uma pequena história, curiosas premonições. Gisela diz, em várias ocasiões, conheci e senti que pessoas iam morrer. E foi o caso. Pior ainda. É como se tudo estivesse ligado, datas, sítios, pessoas, e eu no meio de tudo isso. Percebi que nunca estava lá por acaso e que ajudei muitas pessoas nesses momentos difíceis. Na altura, nunca teria dito a palavra ajudar. Hoje, de todo o coração, posso dizer que foi o que fiz. Por exemplo, com meu pai, eu sabia que ele se iria embora no dia do aniversário da minha filha mais nova. Foi o que aconteceu. CONSLH os de amiga para encorajar os pressentimentos. Se é verdade que os pressentimentos não podem ser programados nem se manifestam a pedido, também é verdade que o facto de nos interessarmos por eles pode provocar o seu aparecimento mais vezes. Larry Dossey aconselha a dar uma grande atenção a cada momento da sua vida, isto é, a viver o agora, porque se passar a vida como um carro de corrida, vai ter poucas oportunidades para admirar estas pequenas maravilhas que são as premonições e os pressentimentos. 261 rumo ao seu sexto sentido com Indiana Jones quinta B. Os SINAISPIs ADLAD e olho, COINCIDNCAS em primeiro lugar, o que são as coincidências? Segundo o dicionário, simultaneidade de diversos acontecimentos. Mas também gosto da definição de Robert Moss, que, no seu livro Les Trois Clés Cachées, As Três Chaves Escondidas, fala de acontecimentos que caem juntos. Os nossos antepassados ouviam a sua intuição para se proteger de predadores de todos os tipos. Estavam muito perto da mãe natureza e dos seus segredos. Sabiam como interpretar os sinais e as coincidências que apareciam no seu caminho. Mas hoje, quem ainda presta atenção aos sinais que o universo, o seu anjo, ou Deus, como lhe quiser chamar, lhe envia? Um provérbio indiano diz que tudo é sinal e tudo nos faz sinal. E, da mesma maneira que o polegarzinho deixava pedrinhas ao longo do caminho, a intuição diziam-lhe sinais que confirmam as suas escolhas ou que, pelo contrário, chamam a sua atenção. Os sinais piscadela de olho ou coincidências são diferentes dos sinais de orientação porque aparecem na sua vida sem serem solicitados. Atenção, há coincidências e coincidências. Nem todas as coincidências fazem sentido. Por exemplo, pensa num amigo que não vê há muito tempo e encontra-se com ele ao pé do escritório. Trata-se de uma coincidência, mas não vai ter impacto na sua vida. Obviamente será agradável, se tiver amizade por essa pessoa, mas não tem nenhum outro significado. 262 A magia da intuição. Mas se esse amigo disser, por acaso, durante a conversa, que o seu irmão é um advogado especializado em direito do trabalho quando, precisamente, está à procura de um, então essa coincidência faz sentido. Podemos dizer que a sua intuição respondeu ao seu desejo, e é mesmo uma coincidência engraçada, não é? Mas então, como diferenciar uma da outra? É em função do contexto em que surgem que vai fazer a diferença entre os dois. Ver 6 cegonhas de seguida na Alsácia, país de cegonhas, por excelência, não é um sinal,
mas se vir 3 falcões um a seguir ao outro no céu da Alsácia, há hipóteses de que seja um sinal. Da mesma forma, se vir 3 corujas quando vai ao jardim zoológico não é de todo um sinal, mas se vir 3 veados que se atravessam no seu caminho, em poucos quilômetros, aí sim, vai ver que é um sinal. É o caráter excepcional, bizarro, incongruente, fora do vulgar, que vai fazer uma coincidência ser significativa. E isto vai acontecer no seu ambiente normal. Uma pequena história: gaivotas em festa vivo muito perto do mar e as gaivotas muitas vezes vêm descansar no parapeito da minha varanda, nada de extraordinário, dada a proximidade com o Oceano Atlântico. No entanto, quando, no outro dia, percebi que havia um bando de gaivotas a tagarelar na varanda, num concerto de gritos que não eram, realmente, suaves aos ouvidos, e que todas estas aves pareciam olhar para mim. Disse para 263 rumo ao seu sexto sentido com Indiana Jones quinta a mim própria, para, Silviane, o que é que está a acontecer? O que é que elas estão a querer dizer? Um verdadeiro concerto. Como descodificá-lo? O que devo compreender? Bem, é verdade que, nessa altura, estava a escrever este livro e ficava dias a fio sem quase sair. Talvez devesse sair de casa para ver pessoas porque ficava com dores de cabeça de tanto olhar para o computador. Bem precisava de ir tagarelar um pouco com os meus amigos. Dito e feito, depois de um telefonema, saí para almoçar com uma amiga. Estas simpáticas aves pareciam estar a dizer: minha filha, vai ver o que se passa lá fora. Foi a primeira vez, em 11 anos, que uma tal concentração de aves aterrou na minha varanda. Afinal, para que servem essas coincidências e esses sinais? A intuição sabe o que é certo para si. Se está na expectativa, por uma razão ou outra, ela envia-lhe pequenos duendes que são os sinais coincidências para tornar a sua vida mais fácil. Eles, muitas vezes, não são espetaculares, mas funcionam. Eu explico. Item está a passar-lhe pela cabeça se deve ou não comprar o par de sapatos que viu ontem na loja, e, ao mesmo tempo, que coincidência, vê um cartaz publicitário da marca, no metro, e, claro, é um sim. Item se quiser saber se as Bahamas são um bom destino para as suas férias e ouve, que coincidência. Um colega de escritório dizer que não gostou nada de lá ir, é um não. 264 A magia da intuição: como aprender a descodificar os sinais coincidências. Exemplos que respondem positivamente. Imagine que procura saber se o seu filho vai à Austrália. De repente, alguém fala de um documentário sobre o Bush australiano. Ou vê, que coincidência, Nicole Kidman ou Simon Baker, que aliás era o protagonista da série O Mentalista. Em Boys são australianos. Tem a sua resposta. É sim, o seu filho vai à Austrália. Por quê? O Mentalista, Nicole Kidman e o documentário, 3 coincidências, falam todos do mesmo país, a Austrália. Outro exemplo, está a pensar escrever um livro, mas não tem a certeza se é uma boa ideia e nem sequer falou disso com ninguém, e encontra, na rua, Antônio Sapateiro, um escritor prolífico e famoso, ou recebe, por acaso, um e-mail sobre um curso de escrita criativa, ou o seu melhor amigo conta-lhe que o seu colega Júlio acaba de ser editado. Com estas 3 coincidências relacionadas com a escrita de um livro, é porque, provavelmente, é a altura de afiar o lápis e começar. Agora um exemplo que responde negativamente. Quer saber se arranjar uma au pair para cuidar dos seus filhos é uma coisa boa? Lê no jornal que um bebê teve um problema sério porque a jovem que o vigiava não estava a olhar para ele, ou um colega de trabalho diz-lhe que despediu a ama dos filhos, porque ela os deixou sozinhos, ou então ouve que a agência de au pair X foi à falência. 265 Rumo ao seu sexto sentido com Indiana Jones quinta: é com certeza melhor procurar outra maneira de cuidar dos seus filhos. Atenção, se, no seu caso, parece pouco recomendável procurar uma ama para cuidar dos seus filhos, isso não significa que não seja uma boa ideia para o seu vizinho. Para si não, mas para o seu vizinho pode ser favorável. Como reconhecer os sinais piscadela de olho ou coincidências? Através de conversas,
Quer saber se irá ter uma relação duradoura com a Olga, uma pessoa com quem se encontra já há algum tempo. No momento em faz a pergunta a si próprio, cruza-se com a sua vizinha do quarto andar, que mal conhece, e ela diz-lhe que está com imenso trabalho a preparar o casamento do seu filho e, no decorrer da conversa, sabe que a noiva se chama Olga. Então, boa sorte com a Olga, os presságios são positivos. 2 números falsos. Marca um número errado ou recebe uma chamada de alguém que marcou o número errado, em função da conversa, pode receber a resposta a uma pergunta. Imagine que estava a pensar se devia ou não fazer um seguro e a pessoa do outro lado da linha pergunta se fala da Supersegura. Número errado, mas uma resposta positiva. 3 lapsus linguae, o que diz por engano versus o que queria. Ao cometer o que disse e o que queria dizer. Imagine que queria encontrar-se com a Madame Silva, mas perguntar pela Madame Irma 1, em vez de perguntar pela Madame E. Madame Irma é uma personagem fictícia, muitas vezes retratada como uma cartomante. Os franceses chamam Madame Irma alguém que adivinha coisas. 266 A magia da intuição Silva, enquanto pensava se seria boa ideia tirar um curso de tarô divinatório. A resposta é sim, porque Madame Irma também significa uma cartomante. 4. Desconhecidos na rua, ou noutro sítio. Alguém o aborda na rua e pede-lhe uma informação. Qual é o assunto? Irmã, imagine que uma pessoa lhe pergunta onde é a Praça do Mar, Timonis. E está hesitante entre 2 opções de estudo, história ou espanhol. Assim, história é, obviamente, uma boa opção. 5. Média. Quer saber se fazer uma sociedade com o seu amigo Pedro é um bom negócio. E ouve no rádio, na televisão ou no seu carro, uma canção cuja letra diz o seguinte: palavras, 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 só palavras, tudo são palavras. A resposta não é positiva, aparentemente a sociedade com o seu amigo não passa de conversa fiada. Ou, pergunta-se se o carro que encomendou vai chegar no prazo, e ouve no rádio, 800 quilômetros de engarrafamento por causa das férias. Não é muito positivo. Mas se, em vez disso, ouvir, por exemplo, na TV, que a marca do carro que quer comprar está com um recorde de vendas em setembro, então são muito boas notícias para si. 6. Livros ou revistas. Quer saber se determinada casa em Faro é uma boa compra e abre um livro precisamente numa página em que se fala desse sítio. É sim. Se abrir uma revista na qual se fala negativamente dessa cidade, obviamente seria um não claro. 7. Anúncios. Seja onde for, quer saber se deve participar num curso de hipnose e depara-se com um anúncio ao hipnose, o perfume da Lancôme. É sim. 267 Rumo ao seu sexto sentido com Indiana Jones 5-8. Coisas insólitas que lhe acontecem, como por exemplo, item recebe uma série de multas, item os seus canos rebentam, item o seu lavatório está entupido, item fica preso no elevador, item o seu carro recusa-se a pegar vários dias seguidos, item de repente as pessoas à sua volta estão agressivas ou zangadas, item cai algumas vezes, item os seus aparelhos avariam um após outro, item etc. A intuição está a enviar-lhe sinais através de todos esses acontecimentos, aparentemente insignificantes, para o avisar de que algo não está bem na sua vida. Se me acontecem coisas insólitas, o que é que eu faço? Em função do que está a acontecer-lhe, pergunte a si próprio: item o que é que na minha vida está a rebentar, se teve um pneu que rebentou? Item o que é que está bloqueado, entupido ou parado na minha vida, se o meu lavatório está entupido pela 2ª vez em poucos dias? Item por que é que estou a ser repreendido ou castigado? Estarei a repreender-me e a castigar-me a mim próprio? Tenho tido atitudes na minha vida que precisam de ser corrigidas? Isto no caso de ter recebido uma ou várias multas. 268 A magia da intuição. Item será que estou com falta de energia ou preciso de descansar, se o meu carro está sempre a parar ou se fico sem bateria, item será que há projetos que precisam de ser revistos, que é estou sempre a deparar-me com obstáculos, se o meu carro para constantemente? Item o que é instável na minha vida ou precisa de um maior equilíbrio, se escorrega ou cai frequentemente.
Item etc. Como identificar os sinais? Em poucas palavras, esteja atento e dê ouvidos a tudo que está a acontecer à sua volta, mas faça-o naturalmente. Não se torne obcecado, vendo sinais em todo o lado, como na história que se segue. Uma pequena história, é ou não um sinal? Uma pessoa minha conhecida via sinais em todo o lado. Um dia, um homem fala-lhe cordialmente. E ela interpreta isso como um sinal de que ele está interessado nela. Ela encontra-o uma segunda vez na escada, e, desta vez, ela acha mesmo que é um sinal de que são feitos um para o outro. No terceiro encontro, ele para lhe pedir uma informação e para ela esta sucessão de encontros é definitivamente kármico, nada por menos. Mas como ambos trabalhavam na mesma empresa, onde ela era recepcionista, eles, obviamente, tinham de se encontrar muitas vezes. Então, aqui, não há nenhum sinal do universo. O que havia era um problema psicológico, no pior dos casos, ou ela entendia os seus desejos como sendo realidade. 269 rumo ao seu sexto sentido com Indiana Jones. Quinta chave suplente para captar os sinais seja positivo. Não desanime se tiver algumas dificuldades em detectar sinais. Tudo é só uma questão de aprendizagem. Provavelmente já aconteceram muitos sinais na sua vida, mas devido à falta de hábito, nem deu por eles. Quando perde o comboio ou o metro, apanha o seguinte. Então, aqui é a mesma coisa, mais uma vez, pratique os exercícios e abra a sério os seus olhos e os seus ouvidos. O sinal pode vir de qualquer sítio, de qualquer pessoa e de qualquer coisa. Crie o hábito de anotar, com data, todos os sinais e coincidências que lhe acontecem, porque quanto mais lhes der atenção, mais eles vão manifestar-se para o seu bem. Quanto mais atenção der às coincidências, mais elas ocorrem. Vladimir Nabokov, o Encantador, c. Os SINAIs, COINCIDENCAS de orientação. Como pedir um sinal e como descodificar é um pouco a mesma coisa que o ponto anterior, só que, neste caso, vai fazer perguntas específicas à sua intuição. Vai perguntar-lhe alguma coisa e vai pedir-lhe que ela lhe responda através de um sinal ou de uma coincidência, que vai captar da mesma forma que no ponto anterior. 270 Magia da intuição. Como pedir um sinal e como decifrar? Faça a pergunta de uma maneira simples. Como, por exemplo, item ao meu anjo, Deus, universo, intuição, peço que me envies um sinal para confirmar se a Turquia é um bom destino para as minhas férias. Pode também acrescentar uma noção de tempo, como até ao meio-dia ou até à meia-noite. E, que coincidência, vê um artigo de jornal que fala sobre a eventual adesão da Turquia ao UE, ou vê um anúncio de uma agência de viagens que oferece férias em Istambul, ou alguém lhe fala em café turco. Seguinte, é sim. Item universo, dá-me um sinal para saber se vou ser contratado na empresa coisa, e, que coincidência, está a ouvir no rádio que o desemprego aumentou ainda mais e as empresas estão relutantes em contratar. Portanto, é não. Item ao meu anjinho, manda-me um sinal para saber se a formação em hipnose é boa para mim. E, que coincidência, abre uma revista e depara-se com uma história que fala de hipnose hospitalar. Aqui é sim. Item o meu relacionamento com Natasha será sério? E houve alguém, no autocarro, a dizer a minha irmã vai divorciar-se. É não. Chave suplente para obter sinais de orientação 1. Faça uma pergunta de cada vez. Se as perguntas se sobrepõem ou são as tais perguntas gavetas, que já vimos, a intuição vai dar-lhe respostas tortas. Assim, uma pergunta igual a um sinal de orientação. 2. Seja claro e específico nos seus pedidos. Se quiser saber se a Grécia é um bom destino de viagem, não peça um sinal para saber se as suas férias vão ser agradáveis. 271 Rumo ao seu sexto sentido com Indiana Jones. Quinta 3. Divirta-se. Pratique, pedindo todos os dias sinais para pequenas coisas. Preste atenção ao que o rodeia e às respostas que lhe chegam. Mas não entre em curto-circuito por causa disto. Uma pequena história. Portugal, sim ou não?
Há 12 anos estava seriamente a pensar em ficar perto dos meus filhos que viviam em Portugal. Todavia, a minha vida não parecia orientar-se nesse sentido. Então decidi um dia pedir à minha intuição: por favor, envia-me um sinal concreto, rápido e inequívoco para saber se é o momento de voltar a morar em Portugal. Isto passou-se, para aqueles que conhecem o RR1, na estação Chantelet. Sentei-me e mergulhei no meu livro, sem pensar mais no assunto. Poucos minutos depois, 3, entram jovens na estação Gare de Lyon, sentam-se atrás de mim e, para grande espanto meu, um deles diz, em voz alta: este ano vamos de férias para Portugal. Em 3 minutos, tive a minha resposta. Socorro! Não sei fazer a diferença entre coincidências e a minha imaginação. Não entre em pânico. É verdade que, no início, nem sempre é fácil. Alguns conselhos para o ajudar a não descarrilar, se assim posso dizer. 1 metro expresso entre Paris e os arredores. 272 A magia da intuição. Escreva sua pergunta no seu caderno de intuição, com data. 1. Escreva tudo o que o preocupa, o que é realmente importante na sua vida no preciso momento em que está a fazer a pergunta. Por exemplo, estou à procura de trabalho, comecei uma relação com, acabo de perder o meu julgamento, comecei a estudar informática, etc. 2. Escreva também a resposta positiva que espera receber ou o seu desejo supremo em relação à sua preocupação. Por exemplo, retomando o que foi dito, item: estou à procura de trabalho, o meu desejo, quero encontrar trabalhar a todo custo. Item: comecei uma relação com, o meu desejo, quero que seja uma relação duradoura. Item: acabei de perder o meu julgamento, o meu desejo, quero fazer recurso e ganhar. Item: comecei a estudar informática, o meu desejo, gostaria de ter a certeza absoluta de que com estes estudos vou arranjar emprego. A seguir, repita a pergunta e peça, pelo menos, 2 sinais formulados de maneira ligeiramente diferente. Será que a resposta está orientada para o ponto 2, o seu desejo supremo? Nesse caso, já percebeu que a resposta recebida não vem da sua intuição, mas do desejo de ter um fim favorável para a sua preocupação. E até já estou a ouvir vozes, mas como pedir pelo menos 2 sinais formulados de uma maneira um pouco diferente? Para clarificar este ponto, faça o exercício seguinte. 273 Rumo ao seu sexto sentido com Indiana Jones. Quinta chave suplente para ter a certeza de que recebe uma mensagem intuitiva. Se algo preocupa ou perturba, é mais do que provável que veja sinais que vão no sentido dos seus medos ou desejos. Então, para contornar este obstáculo, divida sua pergunta principal em 2 ou 3, ou mais, e peça um sinal para cada uma destas perguntas que se relacionam com a sua questão principal. Isto significa, concretamente, que vai pedir sinais para todas as perguntas que o incomodam, e, desta forma, isto vai também permitir clarificar as suas preocupações ou os seus medos. Um exemplo: o seu marido acaba de ser colocado no Brasil, mas esta mudança não a entusiasma nada, é a sua preocupação do momento. 1. Gostaria de não se mudar e que o seu marido encontrasse trabalho onde moram. É o seu desejo supremo. 2. Pode fazer a pergunta diretamente: Universo, manda-me um sinal rápido, concreto e inequívoco para saber se a minha mudança para o Brasil vai correr bem. Também pode dividir a pergunta em várias partes em relação às questões que a preocupam, é também uma forma de as tornar conscientes. Faça uma lista para todas as suas preocupações e peça sinais para cada uma delas. 1. Esta nova vida no Brasil seria positiva para nossa família? 2. Vou gostar do Brasil? 3. Será que vamos encontrar uma boa casa? 4. Será que vou fazer amigos? 274 A magia da intuição. 5. Vou aprender facilmente português? 6. As crianças vão gostar de estar no Brasil? Outro exemplo: a sua licenciatura termina em X dias, ou meses, e tem medo de chumbar, não sabe como será o seu futuro. Chumbar é a sua principal preocupação. 1. Saber se realmente vai concluir a sua licenciatura é o seu desejo supremo. 2. Pode fazer a pergunta diretamente: vou ter o meu canudo,
ou dividir a pergunta em várias partes para ter certeza de que não é a sua mente diabrete a responder as perguntas. Assim, poderia formular: 1. Devo procurar um curso em Inglaterra para o próximo ano? 2. Devo preparar-me para repetir? 3. Será que vou ficar feliz com os resultados que vou receber em data? 4. Vou para férias feliz? Se tem sinais-resposta que vão no sentido do seu principal desejo, já sabe que não vem da sua intuição. Um fator também muito importante é saber reconhecer as coincidências significativas, a repetição. Pensa, por exemplo, em comprar um carro, mas hesita em TRE modelos diferentes e encontra várias pessoas que lhe falam de um desses modelos. Que coincidência! Encontra cada vez mais pessoas que lhe dizem estar arrependidas de terem sido operadas, quando, precisamente, está em dúvida se vai ser operada ou não. 275 Rumo ao seu sexto sentido com Indiana Jones. Quinta, encontra várias pessoas que montaram o seu próprio negócio, com sucesso, que é um desejo que tem já há muito tempo. Quer saber se a sua relação com o Luiz é viável e vê cada vez mais anúncios a elogiar um determinado produto, que tem especificamente o nome Luiz, etc. Os sinais de orientação, como o próprio nome indica, orientam um determinado sentido. Eles dão-lhe avisos ou direcionam-no para a escolha certa. Eles vão manifestar-se repetidamente até que tome consciência deles e perceba a sua mensagem. Uma pequena história, és dura de compreensão. Quando me casei, há quase 50 anos, a dupla nacionalidade não existia em Portugal e manter a minha foi o cabo de trabalhos. No entanto, ao fim de 6 meses, todos os papéis ficaram finalmente prontos e a data do casamento foi marcada para quinta-feira, 21 de novembro. Na segunda-feira à noite, 3 dias antes do dia fatídico, outro grande problema: ninguém me tinha dito que eu precisava de um bilhete de identidade para estrangeiros e era preciso pelo menos 2 bons meses para o ter. Que catástrofe! O que podia eu fazer? Já não era possível adiar a data do casamento. Finalmente, através de um amigo, consegui obter o documento em 24 horas. Vou buscá-lo a correr, como pode imaginar, mas surge um novo problema: estava errado, provavelmente devido à precipitação, e faltava o meu terceiro nome. 276 A magia da intuição. Olhe, minha senhora, temos de fazer novo documento, e só estará pronto na próxima semana. Ligo outra vez para o meu amigo e lá consigo ter o famigerado bilhete de identidade. Ufa, sou salvo e o casamento também. Mas não foi bem assim. Ao voltar para casa, tinha a mim à espera um telegrama do registro português a dizer que faltava cópia de um papel qualquer e, sem esse papel, dizia, não haveria casamento. Na quinta-feira de manhã, bem cedo, vou a correr para o consulado francês, onde uma pessoa realmente irascível, no mínimo, me diz num tom bruto: volte daqui a 8 dias. Mas, minha senhora, caso-me esta tarde, às 15 horas. O que quer que faça? O que é que eu tenho a ver com isso? O problema não é meu, respondeu esta pessoa adorável. O tom sobe cada vez mais e eu estava a perceber que estavam a gozar com minha cara. Enfim, abreviando, acabo por conseguir o documento e o casamento é realizado in extremis. Tudo está bem quando acaba bem. Então, o que acha que eu devia ter percebido com todos estes sinais antes do casamento? Sim, já percebeu que a minha intuição, através de todos aqueles sinais, me dizia que, se calhar, devia reconsiderar este casamento. O que se comprovou, com um divórcio 17 anos mais tarde, após várias situações realmente conturbadas. Quantas vezes me perguntei ao longo destes 17 anos, mas por que é que não ouvi a minha intuição? Sim, por quê? Boa pergunta. 277 Rumo ao seu sexto sentido com Indiana Jones. Quinta, a intuição chega facilmente e sem esforço. Ela vai permitir-lhe tomar as melhores decisões e fazer as escolhas certas. Tudo se faz com fluidez e sem esforço. Tenho notado, ao longo dos anos, que, quando se força para alcançar ou conseguir alguma coisa, quando se tem bloqueios, é porque não se viu ou não se quis ver os sinais negativos que apareceram no caminho, ou,
como os que me aconteceram antes de me casar. Nota: alguns, ao ler isto, podem pensar, mas, então, se um projeto não funciona, temos de o abandonar. Não, o que realmente quero dizer é que é preciso dar atenção às suas sensações para saber se deve ou não continuar, porque cada um pode sentir ou não se o projeto é bom. Se forçar, e quanto mais forçar num sentido ou noutro, mais vai encontrar entraves, mas, mesmo assim, persiste em continuar, e mesmo assim não funciona, e continua a forçar e continua a não dar certo, etc. O papel da intuição é essencial quando encontra entraves. Posso garantir que ela sabe se o projeto é bom ou não, e quanto mais se ligar às suas sensações, melhor vai ficar em todos os planos. Ouça o seu corpo, porque ele nunca lhe vai mentir. Resumindo e concluindo, como captar os sinais de orientação? Por exemplo, aparecem-lhe muitas vezes os mesmos números, ouve pessoas diferentes a falarem sobre a mesma coisa, de repente, conhece pessoas oriundas de um mesmo país, ouve imensas pessoas a falar sobre o que o preocupa. Recebe um telefonema que não é para si, E278 A magia da intuição. Tem uma canção na cabeça ou está sempre a ouvi-la no rádio do carro, na televisão ou na internet. Perde o autocarro, o comboio ou o avião com alguma frequência. Falha várias vezes um encontro com uma pessoa. Tem imensos problemas em casa, inundações, fusíveis a arrebentar, fica sem TV ou telefone. Tem problemas com o seu carro, vidros partidos, amolgadas, riscos, para sem razão aparente, pneus furados, etc. Os seus eletrodomésticos avariam. Não consegue concluir um projeto porque há sempre algo que emperra, atrasa, que bloqueia, apesar dos seus esforços para mudar a perspectiva de como vê o projeto. Tem frequentemente alergias. Magoa-se frequentemente. Parte uma data de coisas. Perde regularmente objetos, documentos ou qualquer outra coisa. Cartas ou e-mails extraviam-se com frequência. É vítima de roubos e assaltos, repetidamente. Qualquer coisa que tende a se repetir, que é fora do normal ou fora de propósito na sua vida significa que está perante sinais coincidências de orientação. E como interpretar essas coincidências-orientações? Mais uma vez, a interpretação de cada um é pessoal que ver um falcão, para mim, faz-me pensar na Idade Média e 279 rumo ao seu sexto sentido com Indiana Jones. Quinta pode evocar, para outras pessoas, um avião, o falcão. E toda a gente tem razão. Se não perceber de imediato o significado de todos estes sinais coincidências, pode perguntar, e registre sempre com a data o que significa para mim esta repetição ou estes problemas que estão sempre a repetir-se. Por que é que este nome, este número, não param de me aparecer? Será que já vivi situações parecidas no passado? E, se a resposta for sim, o que eu não compreendi nessa altura? Que emoções tenho ao vivenciar tudo isto? Por que é que se repetem com tanta frequência, atualmente? E, se assim for, em que circunstâncias acontecem? Que situações estou a viver agora na minha vida, em todos os planos? Qual a relação que posso fazer entre estas situações e a minha vida? Houve acontecimentos excepcionais, ou fora do comum, recentemente na minha vida? O que me preocupa ou o que é que me ocupa o pensamento neste momento? Quais são os meus desejos ou paixões que não consegui realizar? Que informação, a intuição, o universo, o meu anjinho, Deus, me está a transmitir, ou então o que devo perceber do que me acontece? 280 Magia da intuição. Chaves suplentes para ajudar a descodificar os sinais. Também pode verificar o significado de alguns termos num dicionário de símbolos ou numa obra sobre o assunto. Ver bibliografia no fim do livro. Por exemplo, há um problema num carro. Pauli Boucher no seu livro Evols, Sarroule. E você, vai andando, dá a simbologia dos problemas que podem ocorrer com um carro. Imagine que o motor não pegou 3 vezes esta semana. Que significado pode dar-se a isto? No plano geral, trata-se, segundo esta autora, de um funcionamento no arranque que o impede de avançar. O que é na sua vida o sufoca,
O que é que o impede de ir em frente? Pauli recomenda até ouvir as explicações do mecânico e aplicá-las na sua vida, o que é ainda mais arrojado. No plano físico, será que um problema de saúde ou uma limitação funcional os impede de concretizar um trabalho, ou o impede de fazer o que tem na vontade? A vida parece indicar que tem de dar atenção imediata a uma situação problemática. Há também perguntas a fazer nos planos emocional, mental e espiritual. Uma varia sem importância pode revelar montes e montes de coisas sobre a sua vida interior e exterior. Mas os sinais coincidências significam o mesmo para toda a gente? Não, os sinais que está a captar são sempre mensagens pessoais e só têm um significado específico para quem os vive. Uma escritora canadiana. 281 rumo ao seu sexto sentido com Indiana Jones quinta. No entanto, a maneira de os captar é sempre a mesma para todos. Está a pedir qualquer coisa. Item comece a dar ouvidos, sem ficar obcecado pelo resultado, num estado a que chamo a vigilância cool. Item aceite a resposta seja ela qual for. Voltemos ao meu exemplo da minha mudança para Portugal. A pergunta era, devo voltar a viver em Portugal? Item mergulhei num livro, mas mantive-me atenta ao que acontecia à minha volta. Vigilância cool. Item ouvi os jovens falarem de Portugal positivamente. Tinha a minha resposta. Mas se o rapaz tivesse dito, no ano passado fui a Portugal, mas não gostei nada, claro que a minha mudança já não teria sido tão positiva. Chave suplente para viver em paz. Graças aos sinais, as coincidências também podem ser um excelente barômetro do seu estado interior. Se lhes der atenção, terá a oportunidade de viver em harmonia consigo próprio e com os outros. Se perceber que, por exemplo, de repente, à sua volta, as pessoas lhe respondem de maneira agressiva, um condutor que faz um gesto feio, pessoas no metro ou colegas têm reações desagradáveis, pode-se ver que há agressividade no ar. Stop! Pare e faça um exame de consciência para se recentrar, porque em todos estes casos é a sua intuição a mandar-lhe mensagens. Pergunte-se, então, 282 a magia da intuição. Item o que não está a dar certo na minha vida? Item o que é que me irrita, me contraria, me zanga, me deixa frustrado? Item o que é que me impede de estar bem comigo próprio? Item que problema, situação ou pessoa me põe os nervos em franja? Nessa altura, recentre-se, da maneira que for mais conveniente para si, yoga, relaxamento, auto-hipnose, golfe, etc. Uma pequena história, bolas, aqui há gato. Há alguns meses, de repente, dei comigo num mundo de discussões, de lâmpadas a fundir, de telefonemas tem SOS com a família, sem motivo aparente, pessoas que me respondiam torto no supermercado, mal-entendidos desnecessários com amigos, enfim, um ambiente explosivo e nada agradável. Não demorou muito para perceber que não estava centrada. O motivo tornou-se logo evidente. Uma pessoa com quem tinha uma relação de negócios estava a pressionar-me para assinar um contrato em condições que não me agradavam nada. E eu não sabia, realmente, como sair daquela situação. Quanto mais passava o tempo, mais era difícil de suportar, e tinha de agir rapidamente, porque tantas lâmpadas a fundir começava a ficar caro. Eu estou a brincar, claro. Após uma conversa com o cavalheiro em questão sobre o assunto, tudo ficou em ordem, tanto interiormente como por fora. 283 rumo ao seu sexto sentido com Indiana Jones quinta. Coincidências como estas são pequenas pedrinhas interessantes, para, sem muita dificuldade, poder voltar aos trilhos. Só precisa estar atento ao que acontece à sua volta. CONSLH de amiga para ver o copo meio cheio. Todas as situações ou problemas difíceis que encontra na sua vida são, na realidade, colocados no seu caminho para progredir, para o ajudar a perceber que deve retocar algo mais coisas na sua vida. Às vezes, vai tomar consciência das coincidências e às vezes não. Neste último caso, elas vão voltar de outras maneiras, até que a mensagem seja compreendida. Pedir um sinal com um código quando fizer a sua pergunta, pode decidir que a resposta será positiva ou negativa, no caso de ouvir determinadas palavras. E agora um exemplo. Pauli Boucher,
no seu livro Les Signes du Jour, Os Sinais de Dia, dá um exemplo, no capítulo sobre as relações afetivas. Ela fez um pacto consigo própria, se ouvir as palavras, meias amarelas, é a prova de que a relação que tenho atualmente me convém em todos os aspectos. Entre nós não é fácil ouvir as palavras meio amarelas em cada esquina. E não é que ouve estas palavras durante uma conferência? Incrível, mas é verdade. Pode também experimentar este método que, aparentemente, tem excelentes resultados. Como já disse, o H-Homem sempre interpretou os sinais enviados pelo universo. Mas na agitação do mundo moderno, temos cada vez mais dificuldade em ouvir e perceber essas mensagens da intuição. 284 A magia da intuição, no entanto, pode acreditar que não é preciso ser doutor em intuição para receber estas mensagens. Basta dar ouvidos ao que acontece à sua volta e viver mais o momento presente. Chave suplente para não perder o comboio dos sinais coincidências. Ganhe o hábito de, dia após dia, anotar tudo o que lhe acontece de surpreendente, excepcional, incongruente, diferente e até mesmo aborrecido, como ter se enganado no caminho ou ter visto alguns acidentes no mesmo dia, de ter recebido 3 chamadas que não eram para si, de ter tocado na campainha errada. Tudo o que aconteceu fora do normal, fora do seu ram-ram diário, enfim, tudo o que lhe chama a atenção. Lembre-se de colocar a data e reveja as suas notas com regularidade, vai ver como as coincidências sinais são como uma bússola para si. Esteja pronto, repito, para se enganar, porque se quiser estar num sistema de controle ou competição, os pequenos duendes, que são os sinais coincidências, vão brincar no outro lado. Divirta-se. Faça isto como um jogo. E para terminar, exercício, à procura dos duendes, pense em tudo o que lhe aconteceu e descubra todos os sinais coincidências que marcaram a sua vida. Algumas dicas para ajudar a encontrá-los. Como conheceu o seu marido ou a sua mulher? Como encontrou o seu trabalho atual? Como é que tomou a decisão de? Por que é que foi morar ou trabalhar em? Como encontrou o apartamento ou a casa onde mora agora? 285 Rumo ao seu sexto sentido com Indiana Jones. Quinta como é que conheceu o seu melhor amigo, o seu professor de alemão? Por que é que tomou esta ou aquela decisão ou decidiu estudar geografia ou história, inglês ou espanhol ou outra coisa qualquer? Quais foram as pessoas realmente importantes na sua vida? Por quê? Veja como todas essas coincidências influenciaram, guiaram ou mudaram a sua vida e lembre-se, a intuição favorece os audazes, todos os que estão dispostos a mudar a sua rotina seguindo o impulso que os levará a tomar um caminho completamente diferente. A intuição gosta daqueles que estão abertos ao insólito, a todos aqueles que estão prontos a experimentar acontecimentos extraordinários ou fora do comum. As sincronicidades. O que são as sincronicidades? Carl Gustav Jung é o criador deste conceito que desenvolveu com a ajuda de físico Wolfgang Pauli, e que ele define assim: a sincronicidade é a ocorrência simultânea de 2 acontecimentos relacionados pelo significado e não pela causa, que, por ocorrerem em simultâneo, criam um sentido para a pessoa que os vivencia. Então, a sincronicidade é uma coincidência que vai ter um sentido para si, mas não para o seu colega de trabalho. Exemplos de sincronicidades: encontra um amigo de escola que não via há muito, 1. Almoçam juntos, 2. E acontece que este amigo vai vender o 286 A magia da intuição seu apartamento, 3. E está exatamente à procura de e o do seu amigo é mesmo o apartamento dos seus sonhos. É uma sincronicidade. Os acontecimentos não têm qualquer relação entre eles, no entanto, o facto de ocorrerem tem um sentido para si, permitindo-lhe comprar o apartamento dos seus sonhos. É como se os acontecimentos do mundo concreto entrassem em ressonância com as suas interrogações, desejos ou os seus questionamentos interiores. Os acontecimentos não têm nada a ver uns com os outros, mas chegam no momento certo. Um encontro decisivo entre a psique e a matéria. Outro exemplo: não ouve o som do despertador, 1. Sai atrasado para o trabalho e, ainda por cima, encontra a sua porteira que o atrasa ainda mais, 2. Perde o comboio, 3.
Item quando finalmente chega ao trabalho, estão lá Bombay Rosa a apagar um incêndio que está a devastar o andar do seu escritório. Há 2 feridos graves, precisamente no sítio onde costuma trabalhar. É uma sincronicidade. Um conjunto de acontecimentos sincronizados que evitaram que ficasse gravemente ferido. Qual é a diferença entre as sincronicidades e as coincidências? Em primeiro lugar, os acontecimentos que despertam tais sincronicidades não têm aparentemente ligação entre si, mas vão determinar alguma coisa que vai ter um sentido para si, cujo resultado vai ser totalmente inesperado. 287 rumo ao seu sexto sentido com Indiana Jones. Quinto exemplo. Item a sua filha pensa seriamente em ir estudar para os Estados Unidos, mas não tem trabalho lá. Item a sua vizinha do sexto convida-a para um café. Item e um dos seus clientes norte-americanos procura uma rapariga au pair. Item a sua filha encontrou um emprego e pode seguir os seus estudos. 2. As sincronicidades ocorrem durante períodos de mudança, transição ou questionamento e vão provocar um forte impacto emocional na pessoa que os experimenta. Elas ocorrem, item durante grandes perturbações, separação, divórcio, sem emprego, doença, mudança, num momento difícil da sua vida, item quando está perante uma grande questão existencial, item quando tem a sensação de não poder avançar, de ficar preso numa situação qualquer, item em tempos de estresse ou tensão profunda, item resumindo e concluindo, um estado emocional particular que, para Jung, é uma necessidade, para captar os acontecimentos sincrônicos. 3. As sincronicidades levam a transformações profundas na vida das pessoas que as experimentam. Tudo o resto são coincidências de orientação ou não. 288 A magia da intuição. A pequena história. O encontro com o Dr. Murphy tinha acabado de viver 5 perdas dolorosas em alguns meses antes e estava psicologicamente muito vulnerável. No entanto, os meus estudos de grafologia apaixonavam-me e permitiam-me pensar noutra coisa, pelo menos um pouco. Tinha aulas particulares com uma das minhas professoras de grafologia. Ela propõe-me participar num workshop de 3 dias. 2. Sem me dar mais pormenores. Participa, que tenho a certeza de que vai ser bom para ti. Então, aceito passar 3 dias num sítio que não conheço, para fazer não sei o que com não sei quem. A única certeza, pelos vistos, era que isto me faria bem, e, como tenho uma total confiança nesta pessoa, vou. No fim destes 3 dias, recebemos um livro do Dr. J.C. Murphy, 3 O Poder do Subconsciente, livro que é para mim uma verdadeira revelação, abre-me as portas do desenvolvimento pessoal e provoca uma viragem de 180 graus. Por que tomo a decisão de fazer psicanálise e seguir várias formações para me tornar terapeuta? Agora vamos ver a sequência dos acontecimentos que levaram a uma sincronicidade. Tenho aulas particulares com uma das minhas professoras de grafologia. 2. Ela propõe-me participar num workshop de 3 dias sobre o qual não me diz nada e eu aceito. 3. No fim do workshop, recebemos um livro do Dr. Murphy, 289 rumo ao seu sexto sentido com Indiana Jones. Quinta 4. 3 acontecimentos completamente independentes que trazem a sincronicidade. Começo a fazer psicanálise e decido tornar-me terapeuta. Socorro! Continuo sem perceber o que são realmente as sincronicidades. Se está num período conturbado, com dúvidas ou interrogações, a sincronicidade vai indicar-lhe um caminho para o qual vai poder dirigir-se. É inconscientemente a resposta que esperava. Então, em resumo, sempre que ocorre uma sincronicidade, item a sua vida toma outro caminho ou item vive uma transformação pessoal ou item vive um momento de forte emoção, item os seus questionamentos e as suas dúvidas desaparecem ou item descobre novas oportunidades, item vê a luz ao fim do túnel. E, para ajudar a ver mais claramente, agarre no seu caderno e faça o exercício seguinte. Exercício: à procura das sincronicidades da sua vida. Faça o apanhado de todas as mudanças importantes, de todos os momentos turbulentos da sua vida, porque são, muitas vezes, sincronicidades que estão na sua origem. Veja se viveu sincronicidades, embora nessa altura não soubesse que o eram. 290 Magia da intuição. Item que transformações lhe trouxeram?
Item teve consciência de que eram sincronicidades na altura? Item identifique todas as mudanças significativas, perturbações, para conseguir detectar as sincronicidades. CONSLH de amiga para descobrir as suas sincronicidades ganhe o hábito de anotar, novamente, sempre com a data, tudo o que acontece de surpreendente, inesperado, diferente, fora do vulgar durante o dia. Experimentou sensações fortes ao vivenciar estes acontecimentos, e, em caso afirmativo, quais? E os sonhos é durante o sono que a intuição vai enviar-lhe as suas mensagens porque a barreira da sua mente, que existe durante o dia, desaparece completamente durante a noite, permitindo que a senhora intuição abra caminho através dos seus sonhos e assim se torne a sua melhor amiga. Nós passamos um terço da nossa vida a dormir, o que quer dizer que uma pessoa de 75 anos de idade terá passado 25 anos a dormir e durante esses longos 25 anos de sono, essa pessoa sonhou uma média de 1h30 às 1h50 por uma noite de 8 horas. Assim, num ano, terá sonhado um mês inteiro. Então, podemos dizer que durante o sono, nós temos uma outra vida, uma vida onírica, fascinante, mas que também pode assustar, porque às vezes encontramos lá personagens, animais ou situações que, pela sua complexidade de interpretação, muitas vezes nos deixam um abismo de perplexidade. 291 Rumo ao seu sexto sentido com Indiana Jones. Centenas e centenas de livros falam sobre este assunto e existem em todas as línguas dicionários de sonhos desde a antiguidade. E é Freud que revolucionou as ideias que tinham os nossos avós sobre sonhos quando publicou o seu livro sobre a interpretação dos sonhos. Sobretudo porque ele faz a relação entre o conteúdo dos sonhos e a sexualidade, base da análise freudiana. Com ele acabam-se os sonhos divinatórios ou mensageiros dos deuses. Os nossos sonhos tornam-se objetos do estudo de nossa psique. Os nossos desejos mais profundos são revelados através deles. Já não podemos mais esconder nada dos nossos complexos e neuroses, porque somos atraiçoados pela nossa vida onírica. O sonho é a via mestra que conduz ao inconsciente, porque qualquer sonho, segundo Freud, é a concretização de um desejo reprimido. É o nascimento da psicanálise. O seu discípulo dissidente Jung, sem rejeitar totalmente a teoria de Freud, fez a ligação entre o corpo e a alma. Ele também define uma ponte entre os sonhos e a espiritualidade, introduzindo o conceito de inconsciente coletivo. Enquanto nós sonhamos, disse ele, não só temos acesso ao nosso inconsciente pessoal mas também ao inconsciente coletivo, vasto reservatório de todas as experiências e símbolos comuns a toda a humanidade. Com ele, o sonho torna-se uma grande ferramenta de autoconhecimento e de transformação. Ajuda-nos a resolver os nossos problemas e a descobrir quem realmente somos. É o processo de individuação. Quando sonhamos? É durante o sono paradoxal que surgem os nossos sonhos, quando os olhos se movem para um lado e para outro, chama-se Rapid Eye Movement Sleep ou REM. 292 A magia da intuição. Temos vários ciclos de sono durante a noite, entre 3 a 5, para algumas pessoas a 6, e a duração dos sonhos, como o sono paradoxal, vai crescendo. Este último, que é muitas vezes o mais fresco quando acordamos, demora 30 a 45 minutos. Toda a gente sonha? Sim, toda a gente. Estudos muito sérios o demonstraram. Talvez não se lembre, mas sonha. Alguns cientistas dizem mesmo que gatos que foram privados de sonhar enlouquecem ou até morreram. Mas outros investigadores dizem que é a falta de sono paradoxal a causa disto. Quem sabe? De qualquer das maneiras todos sonhamos. O que é o sonho? Sonho, conjunto de ideias e de imagens que se apresentam ao espírito durante o sono, diz um vulgar dicionário. Afinal, o mundo onírico ainda tem muitos segredos. No entanto, uma coisa é certa, enquanto dormimos, nós não temos nenhum controle sobre as imagens que surgem, mesmo se, graças ao sonho lúcido, possamos orientar o desenrolar das ações. De maneira nenhuma as imagens vêm a nosso pedido. Cada sonho é absolutamente pessoal e único. À noite é o nosso hemisfério direito que toma as rédeas enquanto o nosso lado racional está a dormir.
O nosso cérebro direito inventa cenários que nem mesmo Spielberg terá imaginado. O delírio dos sonhos todas as noites vive filmes absolutamente delirantes e às vezes mágicos. 293 rumo ao seu sexto sentido com Indiana Jones. Quinta item tem um almoço com Angelina Jolie ou Sharon Stone em Hollywood. Item é pedido em casamento pelo vizinho do quarto andar que mal conhece. Item vai atacar a face norte do Everest em sandálias. Item domina um tigre ameaçador no centro de Paris. Item está num acerto de contas entre gangster e é salvo pelo super-homem. Item está na selva africana, a perseguir o seu chefe. No triciclo com que brincava aos 4 anos. Tudo parece muitas vezes sair da mente de um encenador totalmente louco. Muitas vezes, as situações são tão loucas que quem as vive diz que realmente não querem dizer nada, não tem pés nem cabeça. Mas, e se nossos sonhos não fossem assim tão loucos? Todas as imagens ou situações muitas vezes absurdas do seu mundo onírico dizem-lhe respeito, são símbolos de algo que precisa de saber. A sua intuição envia informações vindas das profundezas do inconsciente para ajudar a resolver ou a superar uma dificuldade, para encontrar soluções para um problema da sua vida diária. Ela comunica consigo através de imagens bizarras, incongruentes ou totalmente loucas, item para despertar a sua atenção, item para ajudar a progredir, mostrando onde tem de trabalhar para atingir os seus objetivos. Item para desatar os nós do seu passado e assim fazer as pazes consigo próprio e com os outros. 294 A magia da intuição. Item para lhe dar todas as pistas necessárias para o seu bem-estar moral e físico. O papel dos sonhos é ajudar no aqui e agora, na sua vida diária. Vêm sempre no momento certo para tranquilizar, se necessário, pois, como seu mestre ou guia interior, os sonhos sabem o que é certo para si. O seu mestre bate-lhe à sua porta, de alguma forma, para lhe indicar o melhor caminho e cuidar de si. Resumindo e concluindo, o que são sonhos? Eles, item ajudam a consolidar a memória e os novos conhecimentos, item têm uma função reguladora, retificam situações, como dizia Jung, item revelam os seus medos e as suas facetas ocultas, assombra, item permitem resolver conflitos interiores e exteriores, item dão informações sobre as suas preocupações na vida diária, item avisam de potenciais perigos, item estimulam a sua criatividade, item revelam os seus desejos inconfessáveis, item ajudam a desenvolver as suas capacidades e potencialidades, item servem como um escape para o estresse e as frustrações diárias, item são a via mestra para o autoconhecimento. 295 Rumo ao seu sexto sentido com Indiana Jones. Quinta item cuidam de si, itens são essenciais para o seu equilíbrio mental e psicológico. Uma pequena história. O Elixir da Morte numa outra vida, já há várias décadas, trabalhava numa multinacional que estava a ter alguns problemas. Uma reestruturação estava à vista e o espectro do desemprego aproximava-se perigosamente. Angustiada, estressada, já me estava a ver, não como cabeça de cartaz, como na canção de Aznavour 1, mas na rua, como um sem-abrigo. E então uma noite, sonho que estou com a morte, que me dá um elixir e diz, tens de beber isto, toda a gente o bebe. Pega. E dá-me o frasquinho. Claro que fico relutante em tomar o elixir, não estou mesmo nada entusiasmada com esta situação, mas depois da sua insistência, começo a beber e a afundar-me em direção ao fim, o que não é nada do meu agrado, como pode imaginar. Sinto-me realmente a partir para o outro lado. Quando volto à vida, no recreio de uma escola com muitos alunos a observar-me através das janelas das salas. E a morte diz-me, esta agora, não percebo, todas as pessoas que tomaram este elixir morreram, não percebo. Fico com uma grande paz interior e acordo. Curiosamente, é nesse mesmo dia que um colega meu e eu recebemos a nossa carta de despedimento. Dizer que não me preocupei seria uma mentira, mas já sabia que ia safar-me da situação. Uma canção intitula-se Je me voyage déjà. 296 A magia da intuição. Conselhos de amiga para ter um sono de sonho. Para ter um sono de qualidade, tem de pôr todas as chances do seu lado. Se item tomar comprimidos para dormir, ansiolíticos ou antidepressivos, dormirá, mas terá dificuldade em se lembrar dos seus sonhos,
Porque o sono paradoxal será alterado. Item fizer uma refeição pesada, antes de dormir, há uma forte probabilidade de ter sonhos reativos, como lhe chama Nicole Gratton, no seu livro 50 Arte de Rever a Arte de Sonhar. E ela dá alguns exemplos. Uma má digestão pode provocar um sonho com lutas para ilustrar a batalha das enzimas digestivas para conseguir digerir demasiada comida. Uma bexiga demasiado cheia poderia ser ilustrada através de um jarro a transbordar ou da procura freneticamente de uma casa de banho. Comboio do sono à noite. Há diferentes fases do sono, as carruagens, 3 a 5 por noite. O conjunto dá um comboio. A primeira fase é o adormecer, bocejar, estar meio dormente, com as pálpebras pesadas. Item primeira carruagem, sono lento muito leve. Item segunda carruagem, sono lento leve. Item terceira carruagem, sono lento profundo, já não se ouve nada. Item quarta carruagem, sono lento muito profundo, dorme-se como uma pedra. Item quinta carruagem, sono paradoxal, momento em que surgem os sonhos. 297 rumo ao seu sexto sentido com Indiana Jones. Quinta e depois começa um novo ciclo. Para ter um sono reparador, ganhe o hábito, devia dizer um bom hábito, de saber a que horas passa o seu comboio do sono para não o perder. Assim, durante uma semana ou duas, note a que horas começa a bocejar, a ficar com as pálpebras pesadas e a sentir vontade de dormir. Se puder, vá para a cama 20 a 30 minutos antes da passagem do comboio para ler ou relaxar e assim se preparar para sonhar. Se perder o comboio do sono, terá de ficar à espera do próximo e isso irá encurtar as suas noites, e portanto, o seu tempo de sonho. Como se lembrar dos seus sonhos? Todos sonhamos, mas a maioria de nós não se lembra dos sonhos que tem. Mas se pretender que a sua vida onírica seja uma fonte de conhecimentos e descobertas, será preciso, 1. Apaixonar-se pelos seus sonhos. Se os considerar sem interesse, terá poucas hipóteses de se lembrar deles. 2. Observar o seu ritual, alguns minutos antes de adormecer. 3. Registrar os seus sonhos todos os dias no seu diário de sonhos. 4. Escrever todas as noites o que deseja trabalhar durante o sono. Chama-se a isto fazer um postulado. 5. Visualizar-se escrever os seus sonhos todas as manhãs. 6. Ter um caderno e um lápis na sua mesa de cabeceira. 7. Se acordar à meio da noite. Escreva o seu sonho, sempre no presente, ou só as palavras-chave. E volte a dormir, se tiver tendência para ter insônias. Ignore este passo. 8. De manhã, mantenha os olhos fechados, não se mexa e pir. 298 A magia da intuição. Pergunte-se: o que é que sonhei? Com quem e sobre o que? E recupere o seu último sonho com pormenor. Atenção! Não pense sobre o que vai comer ao pequeno almoço, nem em tudo o que tem de fazer durante o dia. Mantenha-se focalizado no seu sonho. 9. Quando todos os pormenores do seu sonho estiverem claros, abra os olhos, imediatamente, grave no seu gravador ou escreva tudo no seu diário. 10. Mesmo no caso de total esquecimento, anote como se sente quando o sonho termina. Que impressões persistem? Está feliz, triste, estressado, aliviado? O seu diário de sonhos. Escolha um caderno para ser o seu diário de sonhos e tenha-o sempre na sua mesa de cabeceira. Todas as noites pega no diário de sonhos e escreva a data, segunda-feira, 15 de fevereiro de 20. Pode aperceber-se de que, por exemplo, a cada segunda-feira, tende a sonhar uma coisa particular e, ao reler os seus sonhos, vai perceber se há temas recorrentes ou teve sonhos premonitórios. 2. Escreva brevemente 2 ou 3 acontecimentos importantes do seu dia, por exemplo, hidroginástica, almoço com X, telefonema com M que me conta da doença de Z, consulta de cardiologia, discussão no escritório com N, aniversário de P, o carro avariou, etc. 3. Escolha o que pretende trabalhar durante o seu sonho e 299 Rumo ao seu sexto sentido com Indiana Jones. 5. Escreva a intenção, o seu postulado, para esse sonho. Na antiguidade, chamava-se a isto sonho de incubação. Alguns exemplos. Item esta noite, vou lembrar-me perfeitamente dos meus sonhos. Item esta noite,
Vou descobrir como superar a minha timidez ou a minha falta de confiança em mim. Item esta noite. Vou perceber por quê. Item esta noite. Vou descobrir a minha missão de vida. Item esta noite. Vou praticar a salsa. Sim, vai dançar. Bom, se preferir, pode ser golfe ou tênis. Como queira. Item esta noite. Vou descobrir a razão para os meus problemas afetivos. 4. Na manhã seguinte, espontaneamente, dê um título a cada sonho. Por exemplo, item um encontro extraordinário com um X. Item fico surpreendido com a farra de um japonês. Item salvo pelo super-homem. Item o vaso partido do avô. Item uma surpresa de arromba. Item a qual grill bem amada. Sim, é um dos meus sonhos. Obrigada, Freud. Item uma patroa morena muito má. Item a mãe dá-me conselhos. Item o ladrão roubado. Item um acidente evitado. Item etc. 300 A magia da intuição. 5. Que sentimento predomina nos seus sonhos ou, se for mais fácil para si, descreva o ambiente do sonho ou a impressão geral. Item sentimentos. Vergonha e arrependimento, tristeza e coragem, só e feliz, preocupado e satisfeito, amor e admiração, espanto e júbilo, etc. Item ambiente. Alegre e bem disposto, de tristeza e ressentimento, relaxante e intrigante, excitante de júbilo, emocionante e cheio de entusiasmo. Estava em perigo, mas consegui safar-me desta situação difícil. Após um início difícil, consegui. 6. Interprete seus sonhos imediatamente, se tiver tempo. Se não, faça-o o mais rapidamente possível. Compreender os seus sonhos. Um sonho que não se interpreta é como uma carta que não se lê. Talmud, o sonho é uma mensagem pessoal. É para si e só pode ser compreendido por si, mesmo que a ajuda de um terapeuta treinado nesta arte seja muitas vezes benéfica e útil. Isso também significa que os dicionários para interpretar os sonhos, que pode encontrar no mercado, não vão ajudá-lo verdadeiramente. Mesmo que se trate de um símbolo universal, uma cruz, a mãe, o sol, não tem o mesmo significado para milhões de pessoas com culturas e experiências totalmente diferentes. Lembre-se, tal como já falamos relativamente à intuição, também a interpretação dos sonhos e dos símbolos é 301 rumo ao seu sexto sentido com Indiana Jones. Quinta exclusivamente pessoal. Assim, a imagem de uma árvore, por exemplo, vai evocar uma coisa completamente diferente para um índio americano e para alguém que vive numa cidade. No entanto, se tiver dificuldade em ver o significado de uma imagem em particular, pode consultar um dicionário de símbolos, que lhe vai dar algumas ideias. Mas isto só em caso de estar mesmo sem ideias e unicamente se o significado que vê tiver ressonância em si. A linguagem dos sonhos é como a da intuição. Expressa-se através de imagens simbólicas que precisam de ser descodificadas. Como interpretar os seus sonhos? Para começar a explorar, adapte este método ao seu caso. Dê um título ao sonho. Item o elixir da morte. Item um encontro inesperado. Item uma viagem cheia de surpresas. Item uma festa que acaba mal. 2. Qual era o ambiente dominante do sonho? Calmo, acolhedor, elétrico, tranquilo, relaxante, estressante, animado, alegre, triste, tenso, quente, aventureiro, de descoberta, de medo, de angústia, inesperado, perigoso, amigável, simpático, erótico, dramático, pesado, romântico. 3. Qual é o sentimento predominante após o seu sonho? Item consegui derrotar o tigre que no princípio me atacou, satisfação. 302 A magia da intuição. Item consegui escalar uma montanha, apesar das dificuldades, orgulho. Item como posso ter sonhado uma coisa destas? Fiquei mesmo pouco à vontade. Item odeio cobras, que horror! 4. De que fala o sonho? Qual é o enredo? É a história de quê, ou de quem? Item é a história de uma mulher que tem medo de perder o emprego e de se tornar sem abrigo. Item o sonho fala de um encontro tórrido entre mim e Brad Pitt. Item um homem é preso pela polícia e ele não tem os documentos consigo. Item é sobre um homem que enfrenta um leão com uma colher de pau. 5. Quais são as personagens dos seus sonhos? O que estão a fazer? O que dizem?
O que despertam em si? Item é sobre um pai e um filho que estão zangados. O filho está muito revoltado. Lembra-me a minha adolescência, que não foi um tempo fácil. Item é um homem que é perseguido por um javali. Ele está encurralado e tem medo. É angustiante como a minha situação no trabalho. Item é uma mulher que vai saltar do topo do Empire State Building, em Nova York. Ela grita de alegria por se sentir livre. Sinto inveja e gostaria de fazer o mesmo no meu casamento. Item um ladrão arranca a mala de uma senhora de idade e é com tanta violência que ela cai, o que me lembra do ataque que a minha mãe sofreu e o medo que tenho de ir para casa depois da meia-noite. 303 rumo ao seu sexto sentido com Indiana Jones quinta 6. Que símbolos aparecem? Item água, árvores, uma escola, crianças, uma mãe, uma montanha, um autocarro, um carro, uma tempestade, uma águia, um arco-íris, o fogo, um velhote, um padre, uma chita, um espelho, tesouras, um barco, uma espada, um copo, um polícia, o mar, dentes, etc. Item no caso da água. As águas são ou não calmas, límpidas ou não. A água está associada às emoções. Item se for uma casa a surgir, veja se é sólida, se está em boas condições, se tem luz ou não. Uma casa ou um edifício representam o seu estado interior. Item se aparecer a morte, está a anunciar um momento de transformação na sua vida, aspectos seus abandonar, ciclos que chegam ao fim. Raramente representam uma morte física. Item se aparecer um animal, trata-se do seu lado instintivo. Por isso, veja as características que lhe atribui. 7. Quais são os objetos que aparecem no sonho e o que despertam em si? Item uma caixa de metal, uma chave, um par de óculos, uma bússola, um cabide, um relógio, um pão, um guarda-chuva VA, uma mala, uma faca, sapatos, etc. Isso lembra-me. 8. Quais são os pontos fortes e fracos das personagens em Voo? Vidas no seu sonho? Item ele é bravo, corajoso, perigoso, diplomata, apático, colérico, intuitivo, desorganizado, vaidoso, brincalhão, bem-educado, poupado, rígido, ingênuo. Item ela é honesta, impressionável, nervosa, preguiçosa, submissa, vende-se, egocêntrica, indiferente, tímida, paciente, sincera, vaidosa, etc. 304 A magia da intuição 9. Que emoções tem ao vê-los? Item medo, tristeza, raiva, alegria, ciúme, desespero, ansiedade, confusão, desgosto, surpresa, desprezo, vergonha, culpa, satisfação, alívio, humilhação, constrangimento, divertido, orgulho, horror, irritação, excitação, esperança, euforia, nostalgia, etc. 10. Existe algum pormenor do sonho que sente ser importante? Item uma chave numa porta, item um barco numa garrafa, item um pardal num ramo, item fotocopiadora. 11. O seu sonho é a cores? Que despertam essas cores? Pode fazer associações de ideias? Item vermelho como um tomate, vermelho de raiva, vermelho paixão, item verde de inveja, verde como os campos, vegetal verde, item branco de medo, dor de dentes, enraivecido, pastel item totalmente preto, alma negra, mal, tirano, etc. 12. Se teve outros sonhos na mesma noite ou recentemente, qual é o tema central? Geralmente se tem vários sonhos numa mesma noite, mesmo com cenários diferentes, o tema é comum a todos. Isto pode até ocorrer durante várias noites, se a mensagem não for ouvida. Item o meu excesso de peso, item o meu desejo de mudar de emprego, item a minha saúde e item a minha relação com Francisca. 305 Rumo ao seu sexto sentido com Indiana Jones quinta 13. Que tipo de sonho teve? É um sonho, item de compensação? Sou o super-homem no meu sonho, enquanto sou tímido na minha vida consciente. Item de informação, porque responde a um questionamento. Item que reflete qualquer coisa sobre um estado de espírito, uma dificuldade, que conduz a uma resolução. Item onde as personagens representam uma parte de mim, que devo trabalhar,
o que me permite tomar consciência de uma capacidade minha, um lado de mim que rejeito, que me mostra o que devo mudar na minha vida. Item que lhe dá um alerta. Item recorrente, premonitório. 14. Faça a ligação entre os seus sonhos e a sua vida e faça as seguintes perguntas. Item como posso ligar o meu sentimento de medo, alegria, ansiedade, medo, preocupação com a minha vida? Será que sinto isto em qualquer situação na minha vida? Item como posso descodificar os símbolos da água, do barco, da cruz? Evocam o quê? O que significam para mim? Posso fazer associações de ideias sobre isso? Item como posso ligar isto tudo com a minha vida em geral? Item o que significam as metáforas? Como o elixir da morte, o meu carro que voa para um precipício, um encontro com Sharon Stone ou a rainha da Inglaterra, saltar de um arranha-céus, etc. 15. O que fazer com os seus sonhos? Compreender o seu sonho é bom, mas agir e tirar proveito do que ele lhe revelou é melhor. Na verdade, lembre-se sempre que 306 a magia da intuição, a principal função do sonho é ajudá-lo. Portanto, se não agir, a informação que recebeu não lhe serve para nada. Os seus sonhos são seus amigos, por exemplo. Assim que perceber o significado dos seus sonhos, pode fazer as seguintes perguntas. Item o que, na verdade, posso fazer na minha vida, depois de ter tido este sonho? Item o que é que aprendi sobre mim? Item como posso gerir o que acabei de descobrir sobre? Item o que é que há para transformar, assimilar, mudar na minha vida? Item que decisões posso tomar? E tenho de fazer essas perguntas todas, nem todas as perguntas vão ser do seu agrado. Vê aí ver que, com a prática, vai encontrar a melhor maneira de questionar os seus sonhos. No princípio experimente todas as perguntas e vai ver que, com o tempo, vai encontrar o seu próprio questionário. Os grandes sonhos impressionam o sonhador pela sua força, pela intensidade dos acontecimentos, pelas personagens que encontra ou pelas paisagens que realmente são fora do vulgar. Nunca são frequentes e muitas vezes deixam uma marca indelével na pessoa que os viveu. Quando acorda, tem uma sensação de realização, plenitude e bem-estar intensos. Algo essencial aconteceu durante o 307 rumo ao seu sexto sentido com Indiana Jones. Quinta, seu sonho. Está plenamente consciente de um novo caminho que se abriu e que houve uma transformação. O sonho elixir da morte, que vimos há pouco, pertence a esses grandes sonhos, porque, quando acordei, senti uma grande paz. Fiquei totalmente apaziguada e aliviada. É um sonho com mais de 30 anos e todos os pormenores e emoções que senti duram ainda hoje. Os sonhos recorrentes são sempre importantes. Algumas pessoas têm sonhos repetitivos desde a infância. Outros têm os mesmos sonhos durante meses. O tema é sempre o mesmo, mas a encenação muda um pouco e, muitas vezes, há uma progressão nos pormenores ou na intensidade. São sempre sonhos importantes, porque, enquanto o sonhador não percebe a mensagem, ele irá repetir-se. Enquanto o sonhador o ignorar, o sonho vai voltar, e voltar e voltar, cada vez mais vezes e cada vez mais insistentemente. Muitas vezes é uma situação a rever e a corrigir, um obstáculo que não consegue superar e, por vezes, até um problema de saúde ou um perigo real. Para perceber um sonho repetitivo, lembre-se em que momento da sua vida começou a aparecer e veja como pode relacioná-lo com o que aconteceu de importante nessa altura. Os pesadelos para grandes ou pequenos. O pesadelo é sinônimo de angústia, medo extremo, estresse e pode mesmo ser causado por distúrbios fisiológicos, febre alta, dores, má digestão, etc. 308 A magia da intuição. No seu excelente livro SOS Cauchemars, SOS Pesade e Luz, Brigitte Langevin define os pesadelos como sonhos assustadores, que provocam um acordar brutal, num estado de grande perturbação. Ao mesmo tempo vivos e precisos, os pesadelos ocorrem normalmente num cenário amplo, complicado e sobretudo muito assustador. São muito perturbadores, item está a ser perseguido por um potencial assassino com uma faca. Item cai de um avião em chamas. Item perde o cabelo ou os dentes. Item é despedido do seu trabalho.
Item o seu carro derrapa e cai numa ravina. Item enfrenta animais que o horrorizam. Cobras, aranhas, insetos, minhocas, aves. Item está a afogar-se. Item está gelado de medo. Item está preso num cataclismo. Item vê-se esmagado sob escombros. Item está perdido no meio do nada, sem documentos, etc. Cenários de catástrofes que o mergulham no terror e que o fazem acordar completamente em pânico. Sugiro a leitura do livro de Brigitte Langevin que dá imensas técnicas para se libertar dos pesadelos. Uma terapeuta canadiana especialista em sonhos. 309 Rumo ao seu sexto sentido com Indiana Jones. Os sonhos premonitórios são sonhos que projetam o futuro e mostram o que pode acontecer. Parece cada vez mais credível que, segundo a comunidade científica, quando estamos a dormir, temos acesso ao futuro, pois o espaço-tempo, tal como conhecemos no estado diurno, presente, passado, futuro, deixa de existir. É o fenômeno da não-localidade de que já falamos. A consciência, sendo não local, ela pode passear onde quiser. Não tem limite espaçotemporal nenhum. A maior vigarice intelectual que conheço é sugerir que o tempo é algo que vai sempre no mesmo sentido e com a mesma velocidade. Fred H. Hoyle, astrônomo inglês, retomando o fio à meada, nos sonhos premonitórios, vê, ouve ou sente que, item vai encontrar alguém num determinado sítio, item a sua tia Berta vai ter um acidente, item que vai haver um acidente de comboio, item que vai acontecer algo a alguém, item que pode sofrer um problema de saúde, item etc. O psiquiatra britânico Robert Nelson e a sua esposa Nancy Nelson fundaram o Registro Central de Premonições, que registra e verifica com grande rigor científico as previsões oriundas de todos os Estados Unidos. 310 A magia da intuição. O Registro Central de Premonições já foi capaz de verificar muitas previsões notavelmente precisas, vindas de muitas pessoas, como eu e você, que não são médiuns profissionais. É a primeira agência privada dos Estados Unidos que se dedica a validar cientificamente as percepções premonitórias e a maneira de as utilizar como sistema de alerta para homicídios, acidentes de avião, inundações, incêndios e outras catástrofes. Em 40 anos de atividade, eles já receberam milhares de testemunhos e chegaram à conclusão de que um sonho premonitório geralmente ocorre 2 a 4 dias antes do acontecimento. Infelizmente, este período de tempo é demasiado escasso para ser possível analisar os dados e tomar as medidas necessárias. Sonhos lúcidos. Trata-se aqui de uma questão de informação geral porque prometi falar neste livro unicamente de técnicas e exercícios que eu pratico e o sonho lúcido não faz parte, por enquanto, da minha experiência. Mas, ao contrário dos outros sonhos, o sonhador neste caso está ciente de que está a sonhar e ele pode intervir no desenrolar das cenas e mudar o cenário enquanto está a sonhar, como, por exemplo, enfrentar o seu perseguidor e derrotá-lo. Conseguir corrigir a diretória de um carro prestes a cair numa ravina, etc. Esses sonhos permitem superar os problemas e dificuldades da nossa vida consciente, enquanto sonhamos. Se sonho que tenho cancro, é premonitório? O verdadeiro sonho premonitório poderia ser categorizado como um grande sonho. 311 Rumo ao seu sexto sentido com Indiana Jones. Então, se está perturbado, ou profundamente comovido com o seu sonho, se o impacto é enorme, se os pormenores forem muito nítidos e se sentir realmente que é preciso agir, então é um sonho premonitório. Em caso de doença, é melhor ir ao médico. Sem estes sintomas todos, é um sonho normal. A sua intuição utilizou uma metáfora para lhe dar uma mensagem. Sirva-se do questionário que já vimos para compreender o seu significado. Os sonhos de pessoas famosas foi graças a um sonho que, item Wagner ouviu o seu prelúdio do Ouro do Reno, e Mozart ouviu o tema da flauta mágica. Item Descartes recebeu a estrutura do seu discurso do método. Item Elias Hall encontrou a ideia da agulha da máquina de costura. Item Gregor Mendel descobriu as leis da hereditariedade. Item Milton Reynolds inventou a esferográfica. Conclusão: os sonhos são uma fonte de inspiração para a maioria de nós. Permitem libertar as suas tensões e ansiedades.
Ajudam também a transformar-se profundamente e dão-lhe informações que seriam impossíveis de obter através de percepções sensoriais. São amigos que lhe querem bem e basta pedir para ter a sua ajuda. 312 A magia da intuição lhe embr-se rumo ao seu sexto sentido com Indiana Jones 1. A intuição toma muitos caminhos para chegar até si e quanto mais lhe der ouvidos, mais vai desenvolver o seu sexto sentido e as suas capacidades intuitivas. 2. As premonições, os pressentimentos e as precognições são três campos imbricados uns nos outros. Podem pressentir um acontecimento, o que é uma precognição, um pressentimento e também uma premonição. 3. Não é importante se utiliza um termo em vez de outro. O importante é dar atenção a todos estes sinais, seja qual for o nome que lhes dê. 4. Já há algumas décadas que todos estes fenômenos são estudados seriamente. Já se provou que a consciência, sendo não local, permite-nos aceder a dados do futuro e do passado sem qualquer problema. A intuição não tem limites espaço-temporais. 5. Esses estudos também mostram que todos nós temos faculdades de premonição. 6. Pode perceber que o que está a vislumbrar é uma premonição, e não devaneios da sua mente, se der atenção ao que sente, isto é, ouvindo o seu corpo. Sim, falamos disto mais uma vez. 7. Não podemos programar os nossos pressentimentos e eles também não funcionam a pedido. No entanto, se lhes der, mas importância podem acontecer mais vezes. 8. A intuição semeia muitos sinais no seu caminho que confirmam as suas escolhas ou, pelo contrário, que o aconselham a ser vigilante. O importante é estar atento ao que está a acontecer na sua vida. 313 Rumo ao seu sexto sentido com Indiana Jones 5-9. Existem dois tipos de sinais coincidências, os sinais piscadela de olho e os sinais de orientação. Os primeiros surgem para responder a uma questão interior que não pediu formalmente, ao contrário dos segundos que respondem a uma pergunta. 10. Encontramos estes sinais piscadelo de olho por todo o lado, no jornal que está a ler, numa publicidade, num filme, através de desconhecidos no metro ou no café, ao marcar um número de telefone errado, quando comete um lapsus linguae, através de alguém que encontra na rua, quando fala com a sua vizinha do quarto andar, quando ouve uma música no rádio, na televisão ou no rádio do carro, enfim, em toda parte. 11. Nem todas as coincidências fazem sentido. É o seu caráter excepcional, bizarro, incongruente, despropositado, que vai fazer dela uma coincidência significativa num contexto absolutamente normal do seu dia a dia. Um fator também muito importante para reconhecer as coincidências significativas é a repetição. 12. Se acontecerem coisas fora do normal na sua vida, como, por exemplo, um carro que avaria, um lavatório entupido, uma inundação, é importante fazer a relação entre estes acontecimentos e algum problema que tenha na sua vida. 13. Os sinais coincidências de orientação são parecidos com os anteriores, mas neste caso respondem a perguntas precisas que faz a sua intuição. Pode perguntar sobre qualquer assunto, seja ele do domínio sentimental, profissional, amoroso, etc. Basta perguntar e esperar pela resposta. 14. É também muito importante ser positivo, fazer uma pergunta de cada vez, ser muito específico nos seus pedidos e, sobretudo, brincar com esses pequenos duendes que são os sinais. 314 A magia da intuição 15. Para evitar descarrilar e confundir os sinais que envia a sua intuição dos delírios da sua imaginação, existem maneiras simples. Anote as suas preocupações do momento. Sou seu desejo supremo relacionado com a sua preocupação e faça perguntas separadas para identificar os seus medos e esclarecer o que realmente quer. 16. Os sinais que está a receber, piscadela de olho ou de orientação, são sempre mensagens pessoais e só fazem sentido para quem fez as perguntas. 17. É importante lembrar-se que o sinal piscadela de olho coincidência ou o sinal de orientação pode vir de qualquer maneira, de qualquer pessoa, de qualquer coisa e em qualquer local. 18. Para atrair os duendes coincidências da sua vida, ganhe o hábito de apontar tudo o que lhe acontece de excepcional, incongruente, diferente e até mesmo irritante.
19. Existe também um tipo especial de coincidências de orientação a que se chamam sincronicidades. Estas são diferentes dos anteriores porque são o resultado da concorrência simultânea de dois acontecimentos relacionados pelo significado e não pela causa, que, por ocorrerem em simultâneo, criam um sentido para a pessoa que os vivencia. 20. As sincronicidades ocorrem em períodos de mudança, transição ou questionamento e vão provocar um forte impacto emocional na pessoa que as experimenta. Muitas vezes causam mudanças radicais. 21. É também durante o sono que a senhora intuição envia mensagens, permitindo encontrar o melhor caminho durante os seus sonhos, e assim se tornar na sua melhor aliada. 22. É durante o sono paradoxal que surgem os sonhos. Toda a gente sonha. É o nosso hemisfério direito que toma as ré 315 rumo ao seu sexto sentido com Indiana Jones quinta Dias enquanto nosso lado raciona dorme. Durante este período nosso hemisfério direito diverte-se a grande e a francesa ao fazer-nos viver filmes que nem mesmo Spielberg imaginaria. 23. Todas as imagens ou situações, muitas vezes absurdas, do mundo onírico são suas. São símbolos de qualquer coisa que precisa de conhecer para ajudar a resolver ou a superar uma dificuldade ou ainda para encontrar soluções para um problema da vida diurna. 24. Os sonhos são uma ajuda para o presente, para a vida cotidiana. Vêm sempre na altura certa para tranquilizar, se necessário. 25. Para pôr todas as chances do seu lado é preciso trabalhar, evitar tomar comprimidos para dormir, fazer uma refeição pesada à noite e saber a hora ideal para se deitar e assim não perder o comboio do sono. 26. Para se lembrar dos seus sonhos, é bom criar um ritual diário e ter um diário de sonhos. 27. Só a pessoa que sonha sabe interpretar os seus sonhos. No entanto, se consultar um especialista, esteja ciente de que ele pode guiá-lo, mas não vai responder às suas perguntas por si. Está lá só para o ajudar na descodificação dos seus sonhos. 28. Para interpretar ou perceber os seus sonhos, é preciso analisá-los em pormenor com a ajuda de um questionário. 29. O sonho utiliza metáforas para o ajudar a compreender algumas coisas da sua vida, mas não é porque sonha com uma doença grave que está doente. 30. Perceber os seus sonhos é bom. Agir e tirar proveito do que eles revelaram é ainda melhor, pois lembre-se sempre que a principal função dos sonhos é ajudar. Então, se não 316 a magia da intuição agir, a informação que recebeu não serve absolutamente para nada. 31. Sonhos especiais, por exemplo, grandes sonhos, sonhos repetitivos, pesadelos, sonhos premonitórios e sonhos lúcidos. 32. Grandes descobertas, obras literárias ou musicais, apareceram em sonhos. 317 Ainda mais forte do que Madame Irma sexta chave a IND mais forte do que Madame Irma.